Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 94, onde Emmanuel vai trazer como título Sexo. E a referência aqui, ele vai trazer a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser por aquele que a tem por imunda. Esse trecho é um trecho que mexe com a gente, né? Que nos cutuca a consciência ali, porque é justamente o nosso julgar. Ele vai dizer que nada é imundo até que nós achemos que ela é imunda. Quantas coisas nós olhamos e julgamos por errado pelo ponto de vista que nós olhamos. Então, às vezes, as coisas não são erradas, é nós que desvirtuamos, é nós que não entendemos o significado. Nós é que vamos trazendo pelo caminho da inferioridade, que é justamente esse caminho, essa inferioridade que nós ainda experimentamos dentro da consciência. Mas Emmanuel começa. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que na época representava objeto de árida discussão entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o ato de comer já não desperta polêmica perigosa. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo no outro setor da falsa opinião. Vale trazer aqui que os ensinamentos de Jesus não eram ensinamentos destinados apenas para o corpo ali, para o espírito vivenciando aquele momento. Pelo contrário, quando Jesus trazia os ensinamentos, ele trazia para o espírito imortal, para o homem integral. E muitas vezes o conhecimento e o ensinamento colocado naquele momento, naquela situação, naquela passagem, seria compreendido muito à frente, muito além. E é isso que Emmanuel vai trazer. Embora tenha sido uma passagem referenciada à questão alimentar do passado, ela nos desperta muito mais hoje. Talvez no mundo em que nós vivemos, ligados à carne, à matéria, como somos, apegados, essa passagem represente muito mais o entendimento do que antigamente. É preciso buscar o que ele quis dizer no passado, pegar os exemplos e trazer para o nosso dia a dia. Para o momento que nós estamos vivendo, experimentando, o espírito integral hoje, na vivência atual e das vivências daqui para frente. Porque senão fica muito fácil julgarmos que Jesus falava apenas para o povo daquela época, sem entender que muitas vezes o povo daquela época somos nós hoje. Porque senão ficamos pensando que aquele povo estava errado, nós não. Então Jesus veio e falou para eles e está tudo certo. Não, Jesus falou para nós, nos dias atuais, nas reflexões atuais. Por isso que tanto tempo se passa, tantos anos se passam da vinda do Messias e a mensagem continua atual. Parece que foi feita hoje, não é? Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maior aleives, ou seja, sofre maior calúnia. Fundamente cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes de sua existência. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as das aproximações das almas na paternidade e na maternidade, a criação e o repouso das formas, a extensão da vida e precioso estímulo ao trabalho e à regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas por intermédio da emoção sexual. Todavia, os homens menoscabam, diminuem a importância ali, inferiorizam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas dos desregramentos. E aqui ele vai trazer quão importante o ato sexual, a relação sexual ali, é importante para nós nos redimirmos das coisas do passado. É através desse ato de paternidade e maternidade, na relação sexual, que se possibilita a criação de um novo corpo, para que o espírito possa habitar novamente, vivenciar experiências, se corrigindo, se lapidando, mas nós entendemos isso de forma errada.
nós diminuímos a importância do sexo. Lembremos que o sexo é a porta para a entrada no mundo, pois é preciso esse ato, é preciso a união de homem e mulher, nem que por um segundo, né, para que o espírito tenha a possibilidade de retornar mais uma vez ao plano material, na Terra, para vivenciar a experiência. Mas nós é que vamos entendendo de forma errada, construindo de forma errada e vamos julgando e pré-julgando as palavras, o ato, sem entender a fundo a importância. É através dessa importância, então, que nós vamos poder sentir o carinho da nossa mãe, que nós vamos poder dar o carinho aos nossos filhos. É que nós nos desregramos e trazemos o ato, o sexo, como sendo algo ali de apenas prazer, de me saciar, embora seja algo de construir. Quando nós olhamos o campo de força responsável ali na região sexual, ele vai ser o campo de força responsável pela criação, pela ideia, né? Pela projeção. Quão importante se faz esse campo de força. E nós nem lembramos disso. E desregramos a todo momento e não entendemos as oportunidades que nós perdemos por aplicar essa força, aplicar esse ato de forma errada. Quando vamos buscar sexo e destino, quando vamos buscar pensamento e vida, o nosso pensamento, distintos um do outro, mas o nosso pensamento e a importância da sexualidade, do sexo, na construção do ser, na construção do espírito, é muito importante. Somos o que pensamos. Então podemos usar essa energia, usar essa palavra, usar esse termo como queiro, para coisas boas. Mas nós ainda estamos colocando de forma errada na nossa vida. Nós não compreendemos ainda a dimensão disso. Que beleza se faz o ato sexual quando traz uma nova oportunidade de ingresso de um espírito na Terra. Quão belo se faz olhar para um filho, olhar para uma filha e sentir a presença de Deus nos nossos braços, a oportunidade divina batendo à nossa porta. E Emmanuel continua: o sexo faz o lar e cria o nome da mãe. Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. Então é através do sexo que a mãe se transforma em mãe, que um pai se transforma em pai, não é? Mas ele vai trazer que nós ainda olhamos pelo lado animal, pela animalidade, pelo instinto. Nós ainda vamos e olhamos para o ato para saciar nossos desejos de forma animal. Como o animal faz? O animal não pensa, o animal apenas age. Ele quer saciar o desejo, ou é a fome, ou é o desejo, enfim, é essa animalidade que acontece sem reflexão. A animalidade vai pelo impulso e é justamente isso que nós fazemos no ato. O pai ofereceu o santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da Terra. Então, quantas pessoas estão ligadas juntas apenas pela atração sexual, pelo corpo, pelo desejo e não pelo carinho, pelo sentimento, compreendendo que o lar ali é o santuário divino, não é? Quão difícil se faz essa compreensão, porque às vezes nós vivemos amarrados, não apenas nesse momento, nos continentes, mas encarnações por encarnações, anos e anos, para conseguir domar esse nosso desejo, que nós nunca colocamos força, nunca canalizamos o nosso pensamento. Como é preciso olhar e analisar todos os campos da vida. Ainda assim, mergulhado em deplorável desvio, pergunta ao homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis, todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade, do poder criador, porque, enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine,
os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. E aqui talvez seja o fechamento que Emmanuel mais queria nos passar. Embora estejamos falando de sexo, dessa importância desse ato, e se olharmos a questão energética envolvida, quando pensamos que isso é algo deplorável, algo imundo, algo que não merece ser falado, porque pouco se fala sobre isso, educação sexual, com filhos então, quando? Né? Mas Emmanuel vai trazer que nós só vamos olhar isso como sendo algo imundo, algo ruim, difícil de falar, quando as nossas lentes, os nossos olhos estiverem olhando para isso como algo complicado. Quando nós estivermos ainda desviados em relação às verdadeiras funções. É preciso entender que Deus forneceu a todos a ferramenta a fim de que possa melhorar, ajudar, caminhar, sentir o divino amor próximo. Nós é que mudamos, adaptamos as ferramentas recebidas para nos saciar, para cumprir os nossos desejos. Então que possamos entender e compreender em todos os campos da vida, em todo momento, em toda situação, que precisamos analisar com a lente do coração, limpando então a nossa consciência, limpando o nosso julgar, para que nós, como ele coloca aqui, não possamos enxergar apenas as coisas imundas, porque o que buscamos, achamos. Se nós encontramos a imundície, é porque nós pensamos ainda na imundície. Possamos alinhar então nosso pensamento com o divino amor do Mestre, com os ensinamentos do Cristo, que vem nos transformando, acendendo e apagando um pouco essa imundície que nós ainda temos no nosso pensar. Fiquem com Deus.